Muito bem, a gente começa hoje o programa falando sobre uma questão que foi bastante polêmica essa semana. Saiu inclusive do jornal, aqui no Diário do Sul, nessa semana, uma matéria falando que o Tribunal de Contas do Estado teria paralisado as obras da rodovia Ageu Medeiros em virtude de uma licitação que aconteceu para a instalação da iluminação da rodovia. Ontem eu conversei com o Hélio Alberton, que é o prefeito de Grão-Pará e presidente do Sinhamurel, do consórcio, porque é o consórcio Sinhamurel, que cuida, que faz toda a licitação, que faz a fiscalização da rodovia Ageu Medeiros. E o prefeito Hélio Alberton desmente essa questão e nos dá detalhes. Ele está falando aqui certinho o que realmente aconteceu. Existiu uma denúncia no dia 14 de fevereiro de uma possível irregularidade no processo de licitação. Não foi contestado o valor, não foi contestado nenhum tipo de situação financeira sobre o processo. A empresa ou a pessoa denunciante foi uma pessoa física, não foi uma empresa que denunciou. Uma pessoa física fez a denúncia dizendo que existia um excesso de rigor para a habilitação de empresas, que é o quê? A gente colocou no edital a cobrança do CRC ou o CHTL, algo mais ou menos nessas siglas, que diz o quê? Que a empresa que vai prestar o serviço de execução da rede elétrica, ela precisa ser homologada pela Celesc, o que é óbvio, porque o serviço executado vai ser doado para a Celesc. Então, se a Celesc não reconhecer e não validar a execução do serviço, não tem o porquê executá-lo, né? Porque ela que vai receber. O denunciante fez um questionamento ao nosso setor de licitações e nesse questionamento a resposta foi objetiva: siga-se o edital. Depois ele fez uma pergunta oficial, não me recordo o nome de como se chama, mas ele encaminhou um e-mail oficialmente, perguntando se existia a possibilidade de isso ser mais flexível. A nossa resposta foi ok, pode ser mais flexível. E aí no dia 14 ele fez a denúncia desse excesso de rigor. O nosso prazo de resposta a esse questionamento dele seria no dia 16. Então ele denunciou 2 dias antes do nosso prazo de resposta. O nosso prazo de resposta foi dado no dia 15, salvo engano, às 17h40 e pouco da tarde. Então, quase um dia antes do prazo final do consórcio o respondê-lo. Mas ele já havia feito a denúncia no Tribunal de Contas. A gente foi para o processo licitatório. No processo licitatório foram dados lances, então 6 empresas participantes, 6 empresas ofertando lance. Este denunciante, ele é membro do consórcio, vencedor do processo de licitação, ou seja, ele denunciou a ele mesmo, porque ele achou provavelmente que ele seria impedido de participar da licitação, ou por que será, eu não entendo, mas ele entendeu que ele, por excesso de rigor por parte dele até, achou que ele seria impedido de participar do processo de lances. Mas o processo de licitação escolhido, ele dá a permissão da empresa participar do processo de lances, então ele participou, ele saiu vencedor do processo e só após a análise documental é que daí sim nós vamos dizer quem será inabilitado ou habilitado, que nós ainda não chegamos nesta etapa. Então a denúncia feita por ele ao Tribunal de Contas é uma denúncia vazia, porque nós não inabilitamos ninguém, nem mesmo ele que se sagrou vencedor do processo de licitação na etapa de lances. Ele se antecipou totalmente. E aí o jornal emite uma matéria sem questionar a parte real, fez uma simples pergunta ao diretor Celso, não aprofundou o teor, não deu espaço para que a gente possa, responder. Não sei de que forma encontrou, mas colocou um título de uma matéria sensacionalista em uma obra que nós entendemos que é uma obra importante para a comunidade, mas que não traz valor à obra. Muito pelo contrário, cria um questionamento de a obra vai paralisar, como tu mesmo me fez. Não, a obra não vai paralisar. A obra continua, o processo de licitação continua. Nós temos uma data agendada com o conselheiro para fazer as nossas explicações pessoais já na terça-feira, e nós entendemos que não houve nenhum tipo de irregularidade no processo, porque o que foi denunciado ainda nem ocorreu. Realmente, totalmente irrealista a denúncia e a matéria.
Muito bem, tá aí então, né? O prefeito explicando todos os detalhes. E segundo ele, a obra não está parada, inclusive a licitação conseguiu um valor mais em conta do que tinha sido colocado no próprio processo ali, o que foi ofertado. Então ele disse que saiu vantagem ainda para a região, aqui a questão, ou para o próprio estado da questão, porque o valor é abaixo do que era anunciado, segundo ele. Nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de solicitação de impugnação digital por parte do Tribunal de Contas, nenhum pedido de suspensão da licitação por parte do Tribunal de Contas. Inclusive, o setor técnico do Tribunal de Contas solicita o arquivamento da denúncia porque especifica que não houve impedimento da disputa e venceu a melhor proposta, que é de 26,5% de desconto, de 4 milhões aproximadamente para 2 milhões e 900, ou seja, nós obtivemos quase 1 milhão e 100 de desconto do valor para execução do serviço. A gente ainda está no prazo do processo licitatório, a gente vai fazer essa conversa pessoal e formal com o conselheiro para que a gente sane as perguntas e avance normalmente para que a obra tenha a sua finalização. Muito bem, então terça-feira o pessoal do Sim Amurel vai estar no Tribunal de Contas do Estado, até para prestar esclarecimento, mas já foi solicitado inclusive o arquivamento dessa denúncia feita por a empresa, que inclusive praticamente é o consórcio que vai participar do processo lá de todo o trabalho, mas antes de sair qualquer tipo de resultado, ela fez denúncia, então é uma coisa infundada, segundo o presidente do Sim Amurel.